Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre Immanuel Kant, importante filósofo do Iluminismo, século XVIII. O assunto de hoje será o sujeito transcendental, conceito importantíssimo dentro da filosofia do Immanuel Kant, o idealismo transcendental, o criticismo. Quando nós falamos em sujeito transcendental, nós nos remetemos imediatamente para a filosofia de Kant. Esse idealismo transcendental em Kant, ele nos fala do conhecimento, como nós já aprendemos alguma coisa sobre a realidade, como nós conhecemos algo, como o conhecimento é possível. Só que o conhecimento, tradicionalmente, anterior a Kant, ele era todo voltado para os objetos. Então, trata-se de como obter o conhecimento estudando o objeto em si. O Kant não. O Kant vai pegar esse conhecimento e vai direcionar para o ser que conhece, o ser conhecedor. Então, esse idealismo transcendental em Kant, ele é voltado para o conhecimento, mas não a partir do objeto, que seria uma ontologia, e sim a partir do ser conhecedor, que é uma gnoseologia. Tá? Ou seja, uma teoria do conhecimento. Você tem o que Kant passa a chamar de revolução copernicana. Aqui no canal temos um vídeo sobre Copérnico. Veja bem, antes de Copérnico, se entendia que a Terra, o planeta Terra, ficava no centro do nosso sistema solar, do nosso universo, e que o Sol e os demais planetas giravam ao redor da Terra, em torno da Terra. Então, o Sol, tá, a partir do sistema de Copérnico, ele passa a ocupar o lugar no centro, e a Terra e os demais planetas girar em torno do Sol. Essa é a revolução copernicana. É você tirar do centro a Terra e colocar em seu lugar o Sol. Em vez de ser o Sol e os demais planetas a girarem ao redor da Terra, agora passa a ser, tá, a Terra e demais planetas girarem ao redor do Sol. Tá? Então isso mudou todos os cálculos matemáticos para saber a posição dos astros no céu. Essa é a chamada Revolução Copernicana. E o Kant diz, eu estou fazendo em filosofia algo muito semelhante ao que Copérnico fez na astronomia. Porque antes de mim, Kant, quem estava no centro do universo era o objeto que nós nos propomos a conhecer. E o sujeito conhecedor, girava em torno deste objeto. Agora, a partir da minha filosofia, a partir da crítica da razão pura, mudou. Quem está no centro do nosso universo do conhecimento é o sujeito conhecedor. O objeto orbita ao redor do sujeito que conhece. Portanto, a ênfase sobre quem está no centro e quem orbita é que há de variar, tanto em Copérnico, falando do Sol e da Terra, tanto em Kant, falando do objeto e daquele que conhece o objeto, do sujeito conhecedor, o sujeito do conhecimento. E aí nós passamos também a entender o transcendental, porque quando eu falo em idealismo, eu me remeto então para este conhecimento, entendeu? Pautado agora no sujeito conhecedor e não no objeto. E o transcendental nos reporta justamente um estudo que nos permita conhecer a priori estes objetos, ou seja, antes da experiência, porque a priori e a posteriori. Quando falam a priori é algo que antecede a experiência. E a posteriori é algo que eu só conheço após ter uma experiência sobre este algo. Então, este transcendental nos fala sobre a estrutura cognitiva que nos dá suporte, a possibilidade de conhecermos algo.
Isso vai estar presente na Crítica da Razão Pura, um livro que o Kant publica no ano de 1781, onde ele procura responder uma questão. O que posso saber? O que este ser conhecedor pode de fato conhecer? O que ele pode conhecer do universo? Então, o que posso saber? Como é possível o conhecimento? O sujeito transcendental, em Kant, é aquele que possui as condições de possibilidade de toda experiência. Gente, está gostando? Se não é inscrito, se inscreva no canal. E eu quero saber a sua opinião. Deixa o teu comentário aí no vídeo, quero saber a tua opinião. Mas voltemos aqui ao Kant, ao sujeito transcendental em Kant. Nós temos duas fontes de conhecimento. Nós temos a nossa sensibilidade, que nos permite conhecer as coisas que estão fora de nós, o mundo circundante, e nós temos o entendimento, que quando eu absorvo essas coisas que estão fora de mim, eu preciso categorizá-las, preciso colocá-las dentro de conceitos, preciso organizá-las. Eu faço isso por meio de quê? Do entendimento. Na sensibilidade, os objetos são dados à intuição. E neste caso, tá, cabe separar o número do fenômeno. Existe uma coisa em si que afeta os meus sentidos, que o Kant chama de número. Quando eu percebo esta coisa em si, eu já percebo como fenômeno. No fenômeno, eu já tenho partes do ser conhecedor interferindo no que é esta coisa. Eu não tenho como perceber a coisa em si mesma. Quando eu a percebo dentro do molde, tá, que me permite esse conhecimento, dentre os quais está as formas da intuição pura a priori, as formas da nossa sensibilidade, que é o tempo e espaço. Tempo e espaço não estão no objeto, estão no ser que conhece. Quando eu conheço algo, seja lá o que for, eu obrigatoriamente coloco este algo dentro do tempo, dentro do espaço. Quando eu penso em fontes do conhecimento, quando eu penso na sensibilidade, eu entendo que os objetos são dados à intuição. Por sua vez, quando eu penso nessa fonte de conhecimento como sendo o entendimento, eu penso que os objetos são pensados nos seus respectivos conceitos. Eles são ali organizados. Todo conhecimento humano, seja lá qual for, gente, tá? Ele obrigatoriamente, inexoravelmente, há de começar com uma experiência. Não tem como ser diferente, tá? Mas não fica, no entanto, limitado somente a essa experiência. Parte considerável provém da atividade cognitiva humana, sendo, portanto, a priori. Quando eu digo a priori, é que independe da experiência. Ou seja, antes de eu conhecer alguma coisa, esta já estava dentro de mim. E o que já estava dentro de mim? As formas a priori da sensibilidade, as formas a priori da minha intuição, que são o tempo e espaço. Não estava fora, já estava dentro de mim. As categorias do entendimento, em número de 12, tá? Também já estava dentro de mim. É por meio delas que eu vou organizar o conhecimento. Tá? Então isso está em mim. Tá? Quando eu percebo o conhecimento, eu ponho nessa forma, nesse molde. Tá? É como uma massa de bolo. Tá? Você vai se adaptar à forma na qual você vai fazer o bolo. E a forma quem dá somos nós, os seres cognoscentes. Nós, os seres conhecedores. Tá? Nós, os humanos. Então, vamos lá. As formas a priori da sensibilidade, as formas a priori da intuição pura, elas são o tempo, que é interno, é a forma a priori do meu conhecimento interna, e o espaço, que é externo. Tá? Eu tenho contato com o espaço, tá, na minha experiência externa.
Por esse motivo, dentre essas duas formas a priori, o tempo antecede o espaço, porque o tempo é interno, tá? Tá dentro da minha estrutura cognitiva de conhecimento. Já o espaço é externo. Então o tempo ele antecede o espaço. São as formas a priori da sensibilidade, da intuição pura, tempo e espaço. Aí eu tenho o quê? Eu tenho as 12 categorias do entendimento. Vamos fazer um vídeo explicando elas já para vocês. Agora, como é que eu vou pegar isto que eu absorvo do mundo externo por meio da minha sensibilidade e vou aplicar a esses conceitos que vão organizar esse conhecimento? Está faltando algo. Então, esta ponte entre a minha sensibilidade e o meu entendimento, esta ponte é dada por algo que também é a priori, ou seja, por algo que também depende da experiência, que é o esquema transcendental. É pelo esquema transcendental que eu, ser conhecedor, consigo pegar este conhecimento aqui, por meio das formas a priori do tempo e do espaço, isso que eu absorvo aqui do mundo, o que eu percebo do mundo enquanto fenômeno, e organizá-la em conceitos no meu entendimento. Tá? Há uma ponte entre uma coisa e outra. Essa ponte que permite esta organização, que permite levar da sensibilidade para o entendimento. E essa ponte se dá por meio do esquema transcendental. Gente, claro que vou fazer outros vídeos, porque eu tenho que explicar ponto a ponto. E vou aguardar o comentário de vocês, porque é por meio do comentário de vocês que eu sei quantos vídeos eu tenho de fazer e que pontos que eu tenho de abordar. Se vocês não comentam, eu vou fazer aquilo que eu achar que é realmente o necessário. Mas posso deixar de fazer algum vídeo que seja importante para a sua melhor compreensão. Então, depende dos seus comentários para ser o meu guia. Tá? E até para saber, tá, se vocês estão gostando ou não desta forma de termos as nossas aulas dentro deste curso de filosofia. Olha, então deixe o seu comentário aí, se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela presença mesmo, gente. Valeu, até mais.